Bem-vindos aqui no Baú do Trader. Vamos fazer aquele comentário costumeiro com vocês. Alguns aspectos do nosso Ibovespa, 131 mil pontos. Mas vamos fazer uma análise de verdade com vocês, tá certo? Bom, esse aqui é um gráfico diário. Vocês vejam aqui, nesse trecho, é o mês de novembro, que eu já comentei com vocês, que fechou ali com mais de 12% de alta. E aí nós entramos em dezembro e aí temos esses pregões aqui, né, incluindo o pregão de hoje. Bom, nessa tabela que está aqui, nós temos a seguinte informação. Isso é importante, isso aqui é importante. Nós estamos aí já no meio do mês, mas o número de pregões aí, agora são mais, na data que eu gravo, 4 pregões nessa semana. Temos o dia 25, que é feriado. E aí nós temos até a quinta-feira, porque na sexta, que é o último dia, não há liquidação financeira, então não há pregão. Então são pouquíssimos dias aí de negociação. Então não é aquele rally do jeito que o pessoal esperava para dezembro, né? Eu já comentei com vocês. Então vejam só. Em dezembro, até o presente momento, nós temos praticamente 3% de alta no mês. Veja, já transcorreu metade do mês, nós temos ali o Ibovespa com 2,95. Muito diferente do que aconteceu na primeira quinzena de novembro. Que ela teve aquele boom na primeira quinzena de novembro e depois ela foi suavizando, mas terminou o mês com mais de 12% de alta. Isso não é o que está acontecendo agora. Eu acho difícil ter essa estilingada agora nos últimos pregões, porque o pessoal vai jogando fechado, Paulo, como dizem meus amigos cariocas, né? Vamos realizar, né? Manter o lucro, a gente tem que manter o lucro, assim, das posições aí em dezembro. Há um mês, se a gente voltar no tempo, em um mês, como a tabela aqui mostra, aí a alta é de 5%, 5,06%, incluindo o pregão de hoje. Essas coisas são importantes que vocês anotem. Em 2023, 19,46%. E há um ano, se a gente voltar um ano atrás, 27,44%. É claro que você vai encontrar um monte de cara, voltando aqui, que é aquele igual a pescador, né? Ele vai dizer que pescou o maior peixe, aquela coisa toda. Então você vai encontrar um cara e realmente, nessa data, um ano atrás, ele cravou, botou o dinheiro, ficou quietinho esperando um ano e está dizendo agora, não, agora eu consegui 27%, tal, só no Ibovespa, tal. É o papo, né? É o papo que você tá acostumado. Vamos voltar aqui. Então, vocês vejam que entrando dezembro, essa barrinha aqui, ó, começa aqui no diário, dia 1º do 12, né? Aqui no dia. Aliás, aqui, ó. 1º do 12. E aí você tem esse movimento, depois você tem isso aqui, mas essa valorização astronômica aqui nessa data, alguns pregões atrás. Mas é muito diferente desse movimento aqui, né? À medida, inclusive, que o valor nominal. Veja o que eu vou falar. O valor nominal do Ibovespa vai subindo, é aquele efeito estatístico que eu já comentei com vocês. Estatístico não, aritmético, né? De 2 para 4 é 100%. Mas para você voltar a ter 100%, dado que você está em 4, tem que ir para 8. Então, por isso que a escala vertical aqui, eu sempre recomendo que usem a escala logarítmica. Lembra aquela questão do logaritmo? Base 10, você aprendeu na escola? Se você, infelizmente, já teve contato com o Paulo Freire, não. Aí você não aprendeu o logaritmo, né? Mas o logaritmo indica que, né, ele faz esse cálculo, né?
ele coloca numa escala linear. O logaritmo, por exemplo, é linear porque é o seguinte: se dobrou, então de 1 para 10 é 10. Mas qual seria 10 vezes? Bom, de 10 para 100. E qual seria de mais 10? Bom, de 100 para 1000. Então, numa escala logarítmica, isso seria uma linha reta. Quando o cara quer te enganar, ele mostra numa escala nominal, porque aí parece um negócio que é um rojão, assim, subindo e tal. Mas não, não. Para você manter a mesma taxa de retorno, teria que manter isso numa escala logarítmica, né? Então, não é razoável que, como eu já havia comentado, aquilo que aconteceu no mês de novembro, aquilo sim foi um rally. Aquilo foi um rally antecipado de final de ano, como eu já comentei com vocês. Você subir mais 12% em cima do que subiu novembro é muito mais difícil. Por quê? Porque se o Ibovespa é um preço médio de todas aquelas ações que fazem parte do Ibovespa, você concorda que para você comprar a mesma quantidade de ações que você compraria naquele novembro, você tem que gastar muito mais dinheiro? Você já pensou nisso? 1.000 ações. 1.000 ações. 1.000 ações custava R$ 30.000. Uma ação, por exemplo. Se agora ela subiu 12%, você vai ter que gastar, fazendo uma conta, sei lá, R$ 34.000 para comprar as mesmas 1.000 ações. Como essa quantidade de dinheiro ela é finita, é provável que quem gastou os R$ 30.000 gaste outros R$ 30.000 para comprar uma quantidade menor de ações que ele ainda está achando interessante comprar, mas uma quantidade menor. Então, uma coisa é a variação do preço, outra coisa é a quantidade de ações negociadas à medida que o preço se eleva. E que isso não segue realmente uma paridade, né? O que vai acontecendo nesses movimentos à medida em que o preço vai subindo muito é que, apesar do valor negociado ser o mesmo, mas a quantidade de ações diminui, né? E as sardinhas vão chegando, as sardinhas têm menos dinheiro, tá ficando caro, então ele compra um pouquinho. Sobe o preço? Sobe, mas com uma quantidade de ações menor. E aí você acha que está tudo bem, para 2024. Cuidado com o ano calendário. Cuidado com o ano calendário. Esqueça o ano calendário. Isso aqui é uma função, como eu sempre comentei, chamada função sem memória. Ela não sabe que está terminando o ano. Você sabe que você está travado, assim como gestores, que tem que entregar um resultado no fim de dezembro e tal. Mas do ponto de vista estatístico da variação de preços, ela não faz diferença se você está no dia, né, 20 de dezembro ou 4 de janeiro, por exemplo. Não existe isso, né? Então, vocês já perceberam que nos últimos dias o número de matérias jornalísticas, gestores nacionais e internacionais, economistas, eu já falei para vocês, o cara que mais mente é o economista-chefe de instituição financeira. Por quê? Porque ele é pago exatamente para fazer você acreditar que está tudo bem. Tudo bem. Já tem banco dizendo que o Ibovespa em 2024, no final de 2024, vai a 160 mil pontos. Vocês procurem as notícias, já tem economista de banco dizendo que com a queda de juros até o final de 2024, o Ibovespa atingirá 160 mil pontos. Eu acho interessante esses cálculos dos economistas, que é um valor redondo. De novo, ele usa um valor redondo. Se ele fez um cálculo, se é um economista, ele está fazendo tudo, né? Por que tem que dar 160 mil pontos? Vocês já se perguntaram isso? Por que não seria 158.350? Porque se ele tem essa precisão para já cravar que o Ibovespa vai a 160 mil pontos, por que não é 158.350? Por que não é 161.520? Ele deveria mostrar, falar, o meu modelo aqui, eu fiz um cálculo, 9 fora, com a taxa de juros a 9,5
chegando a 9,5 em dezembro de 2024, logo no meu modelo, deu aqui o potencial do Ibovespa 150, 161, 350. Não, aí ele crava lá 160. E é interessante que todas essas matérias aparecem exatamente após um mês, como foi o mês de novembro. Como as pessoas são fixadas pela memória de curto prazo, e foi nossa, ele pode ter perdido dinheiro o ano todo com a bolsa, mas novembro deu 12 e tanto por cento. Ah, então tudo mudou. Game changer. Game changer. Tudo mudou. E aí aparece um monte de espertos chatos tentando te convencer que o Ibovespa agora, 131 mil pontos, é um grande negócio para 2024. Ele vai subir na régua. Não, porque vai chegar a 160. Aí se você fizer a conta, mas 160 dividido por 131, mas quanto que é isso aqui? Temos, né, de rentabilidade comparado com, como eu já comentei com você, com o CDI médio no ano que vem, que vai ser de 10,5, se a gente embarcar agora no Tesouro Selic. Vocês entendem que é o embromation? Vocês entendem que eles estão tentando atrair as sardinhas? Exatamente nesse pico que nós temos circunstancialmente. Porque como a tabela está dizendo aqui, né? Há um mês atrás, se você pegava, se você entrou exatamente um mês atrás, no meio de novembro, do mês de novembro ao mês de dezembro é 5%. Mas se você estava desde o início de 2023, dá 19 e tanto. Né? Então, eles estão tentando te atrair para um cenário que foi forjado a partir de novembro. Os 2 últimos meses do ano não tem nada a ver com o que apareceu com os outros 10. E aí você vai tomar a decisão de investimento em bolsa por causa dos 2 meses finais de 2023? Só porque um monte de esperto chato, que são parte interessada, porque eles são gestores, cara. Os caras tomaram um ferro desgraçado ao longo do ano. Ele precisa do seu dinheiro, cara. Você vai entrar como sardinha. Vai entrar naquele fundo de ação fofo agora? A 131 mil pontos? Ele não tem compromisso com nada, cara. Daqui a 6 meses, se bater a dívida pública do jeito que está crescendo, né? Se nós entrarmos realmente num processo recessivo, que está pintando isso para 2024, muita gente retraindo o investimento, que não encara essas bravatas que vêm do governo dizendo. Vocês viram a questão das passagens aéreas? Vou dar um exemplo para vocês. Não, porque agora a gente combinou com as companhias aéreas. A passagem aérea é muito cara no Brasil. Muito cara no Brasil. Muito cara. Não, a passagem aérea no Brasil, ela tem um problema, porque a massa de pessoas que tem potencial econômico para viajar de avião é muito pequeno, cara. Muito pequeno. Você vê que a média de ticket de passagem de várias companhias aéreas está ali na faixa de R$750. Né? É claro que você tem algumas situações que é feriados, época de autoestação, a ponte aérea, né? Se você pesquisar, por exemplo, a ponte aérea, quais são os dias que tem o maior custo da passagem? É segunda-feira e sexta-feira. Por isso que sempre que eu ia para o Rio, eu ia de terça a quinta. Nunca paguei corporativamente na segunda e na sexta, porque ou estão indo para o Rio, né? E vindo para São Paulo na segunda, ou o inverso na sexta-feira. Tem muita gente que eu conheço ali na Faria Lima até hoje, meus ex-colegas, que ficam em São Paulo de terça a quinta. Ele chega na terça de manhã e vai embora na quinta à noite. Por quê? Porque as passagens na segunda e na sexta na ponte aérea, historicamente, são muito mais altas. E quando é uma semana que tem feriado, eles não vêm para São Paulo, porque as passagens sobem muito, entendeu? Então, esse papo do governo que agora diz, não, porque vai ter passagem a 699, a 700, vamos colocar isso aqui e tal. Cara, o Brasil é um país de pobre, cara. Vocês lembram do CAGED, que eu já mostrei aqui, de outubro? O CAGED de outubro, qual é o salário médio de contratação do CAGED? Com carteira assinada, hein? R$2.029. Então, assim, cara, se enquadre naquilo que é o seu país. Não adianta o governo tentar puxar e dizer, não, as passagens vão ficar livres, a gente vai fazer uma promoção, você compra com 2 semanas de antecedência e tal. O cara não tem R$700. Esqueça, cara. Esqueça. Mas o cara, ele tenta criar uma lógica ao contrário, né? Não, o problema é a passagem aérea. Vocês entendem o que eu quero dizer? O problema é o preço da passagem. Não, não é, cara. Porque o Brasil é cheio de pobre, cara. Não vai ter aquele negócio. Porque quem tem dinheiro
O cara tem milha, ele trabalha, ele ganha milha pela empresa, ele troca passagem. O cara sempre. Você achar que você vai gerar um movimento de milhões de pessoas viajando com passagens aéreas pelo Brasil, esquece, cara. Você vai ali no centro de São Paulo, tá cheio de companhia clandestina de ônibus, que o cara faz as rotas e tal, porque custa baratinho, porque o cara prefere ir de ônibus levando 13 horas, 15 horas, 20 horas para chegar no lugar. E você acha que você vai tomar R$ 700 do cara, né? Que não é assim. Não é só os R$ 700, né? O cara tem que ir, tem que se deslocar para o aeroporto, né? Aí ele custa, tem que ir de um táxi. Aí ele chega no aeroporto, vai comer uma coxinha. A coxinha custa R$ 10, tá certo? Então não é assim. Teve uma época, quando começou aquela época que aquela milagre e tal, o cara reclamava do preço da coxinha no aeroporto. Falou assim, não, é um absurdo cobrar R$ 10 da coxinha no aeroporto e tal, né? Então esquece. Sabe? Então, eu tô dizendo isso porque é o seguinte, vejam, prestem atenção, guardem o número de matérias, eu tô guardando já, o número de matérias de gestores, de espertochatos, apostando na renda variável para 2024. Por quê? Porque ele se sente à vontade, porque o histórico agora, super recente, de novembro, foi uma alta muito expressiva. Eu já vivi isso durante muitos anos. Todas as vezes que você tem uma alta expressiva, começa a aparecer escritório de advocacia falando em IPO, gestor falando que agora você tem que tomar risco, e que com o juro caindo, você agora é obrigado, que você tem que investir em ações. Vão voltar para as ações. Vão voltar para as ações para tomar na cabeça, né? Porque a sardinha chega sempre atrasado. E os espertochatos não estavam ali falando sobre isso quando o Ibovespa estava 110, 111, 113 mil pontos. Agora 131 mil pontos, aparece um monte de caras que falam assim, não, agora vai. Agora é maravilhoso, agora vai e tal. Se não der certo, ele não tem responsabilidade nenhuma do que ele falou. Ele vai terminar o ano de 2024 falando, foi mal, né? Foi mal, a gente esperava tanto, a gente ficou tão decepcionado. Mas ele ganhou o 2,20. Lembra do 2,20? O 2,20 ele ganha na subida e na descida, entendeu? Ele ganha. Ele só fica frustrado quando você resgata. Porque quando você resgata aquele fundo de ações, aquele fundo multimercado e tal, aí ele deixa de ganhar o 2,20. Entende? Então ele fica decepcionado, né? Então é isso aí, pessoal. Prestem atenção nas narrativas desse final de ano, né? A gente está subindo, né, naquele marasmo, né? Não tem nada, acabou de passar uma reforma tributária capenga, os resultados virão day after. E nesse período, né, tá tudo muito bem, tal, tá tudo ótimo. A pior coisa que tem é um risco moral quando o cara mente para você. O cara diz, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe depois, ele fala, não, está tudo bem. Está tudo bem. Né? Tem presidente de banco, dando entrevista, não, está tudo bem. Você acha que ele vai dizer que está tudo mal? É igual, né? Como eu já comentei, né? Vendas de Natal. Você vai perguntar para o cara da associação comercial da sua cidade. Você está esperançoso com as vendas de Natal? O cara é o presidente da associação comercial da sua cidade. Logo, ele certamente é um comerciante importante na sua cidade. Você acha que ele vai dizer, não, esse Natal vai ser um mico? Você já viu alguém da associação comercial da sua cidade fala assim, esse Natal será um mico, publicamente? Ele vai ser massacrado pelos associados deles, né? Então ele vai dizer, não, é bacana, o ticket será um pouco menor, aquele presentinho, mas está muito melhor, vai ser muito melhor que o do ano que vem, do ano passado e tal. É o que o cara vai dizer, tá certo? Você vai perguntar pro cara errado, né? Tá certo? É isso aí. Um abraço e, ó, Taurino veio exatamente para lembrar para vocês que há luz no fim do túnel, ainda que seja um trem no sentido contrário.